Estamos de volta para o segundo bloco do programa dos Jogos Regionais, hoje recebendo Gilmar, coordenador de futebol da Secretaria de Esporte da cidade de Osasco. E falávamos, né, Paulo, desse orgulho das pessoas que estão na nossa cidade, da facilidade em acesso à diversão, à diversidade que Osasco proporciona. O Gilmar falava isso, que em algumas cidades do interior, né, Gilmar, você encontra pouca opção, né? É meio limitado. Você sabe que algumas cidades elas vão sediar os jogos, mas elas têm também limitações no aspecto da própria cidade, né? Nem todas as cidades. Osasco hoje, a meu modo de ver, está entre as grandes cidades do estado de São Paulo, talvez a terceira ou quarta cidade, né? Então, é óbvio que em Osasco existe uma grande situação a favor de quem pratica esporte, porque tem grandes praças de esportes, tem espaço, tem hotéis, nós temos aqui shopping center, Osasco tem shopping center em cada esquina, né? Então quem está alojado aqui e no momento de lazer, tem muitas situações favoráveis para o lazer e Osasco proporciona isso a quem está disputando. Você sabe que em algumas cidades o próprio evento acontece na cidade, mas nem toda cidade tem a mesma disponibilidade de diversão e entretenimento. Gilmar, antes de falar continuarmos falando, né, dos jogos regionais, são 58 jogos, né, o 58º Jogos Regionais. Falar um pouco do Gilmar também, você que foi goleiro do Palmeiras, né? Infelizmente foi do Palmeiras, né? Não é o meu time. Ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua origem. Você é de Marília, pelo menos alguma coisa boa de Marília veio para Osasco, né? Aqui o Gilmar. Eu sou de Marília, eu vim para Osasco no primeiro jogo regional. Então você faz a conta. Olha só. Eu vim no primeiro Jogos Regionais que aconteceram. Pô, veio de colo, então. Então eu vim no colo do meu pai, mas já começava aqui em Osasco os primeiros Jogos Regionais. E aqui fiquei, sempre morei, estudei no Bittencourt, aqui em Osasco, cresci, né? Estudei meu primário aqui. Aos 14 anos, 15 anos, me viram jogar futebol e me levaram para o Palmeiras, onde eu fiquei lá por 10 anos, né? Com 20 anos estreiei na equipe profissional. Participei da equipe profissional 300 jogos, né, durante 5 anos. Então, essa foi o meu início esportivo no futebol, né? E você viajou muito também, E viajei muito. Depois de ter jogado no Palmeiras, eu fui vendido para um time do Rio de Janeiro chamado Bangu, onde eu fiquei mais 5 anos, e posteriormente fui vendido para fora. Fui para Portugal, onde eu fiquei 7 anos, para o Nacional da Madeira e para o Desportivo Chaves, 2 equipes lá de primeira divisão. Voltando ao Brasil, joguei mais 8 equipes. Então, eu dei um total de 12 equipes profissionais que eu joguei, equipes Série A, todas elas durante 20 anos eu pratiquei futebol de alto rendimento. Então, a gente, quando fala de esporte, a gente fala com propriedade por ter vivido tudo aquilo. Então, saí de Osasco. Hoje, retorno a Osasco, na secretaria, a cidade onde eu me projetou, para ajudar os jovens a ter o mesmo caminho, trilhar o mesmo caminho que eu fiz como atleta. E jogou, inclusive, na cidade do nosso diretor, do André. Jogou em Araras, no União São João, o saudoso União São João. Fui atleta do União São João de Araras. Fui levado pelo meu grande e querido amigo e amigo de vocês, Chaleira, né? Eu aproveito para mandar um abraço. O Chaleira é meu empresário. Ele tinha um Landau, ele me colocou no banco de trás. Eu cheguei lá de Landau, em Araras, pelo meu empresário Chaleira. Foi muito legal. Na época, o presidente era o senhor Gilberto Ometo, né? Que era dono da usina São João. E alguns atletas jogavam comigo, Éder Aleixo, na época estava lá, o Roberto Carlos, era o lateral esquerdo. Estava começando, né? Estava começando, então Araras, no momento, era considerada uma das cidades melhores do Brasil para se viver, e Araras, realmente, eu tenho muito carinho por aquela cidade e aquele povo. Antes de você complementar, Paulo, eu estou tomando um puxão de orelha aqui do nosso diretor. Meu diretor, me ajuda. O União São João morreu. Infelizmente, o União São João morreu, né, por futebol. Está disputando, sei lá o quê. Daqui a pouco está disputando o amador regional de Araras. Mas, com todo respeito, saíram de lá belos jogadores, né, Gilmar? E o Gilmar, ele saiu do Brasil numa época em que goleiro não se compravam goleiros fora do país. Sim. Ele foi um dos pioneiros aí a jogar no gol. Comprava-se atacante. O Brasil forma atacantes. Então vamos contratar atacantes. O Gilmar foi numa época, então assim, o cara era bom de bola. Eu presenciei alguns jogos do Gilmar, inclusive a final de 85 lá no Maracanã, vencida pelo Coritiba nos pênaltis, mas o Gilmar fez um campeonato brasileiro fantástico naquele ano. Mas, Gilmar, você hoje tem uma estrutura
legal, está sendo proporcionado aí pela administração uma estrutura bacana, valorizando o esporte. Mas Osasco também já teve em outros tempos, já foi a capital esportiva do Então, estado. e nós queremos trazer de volta, né, ou reeditar esse grande nome que Osasco conseguiu no passado, que era a capital do esporte. Aqui em Osasco saíram muitos esportistas, né? Independente do futebol, mas saíram Jair da Costa, Miguel de Oliveira, grandes personalidades que sempre levantaram o nome de Osasco. E hoje o Tinha, por também ser um esportista, né, com uma bagagem também lá com o Real Madrid e com alguns times de futebol de salão, inclusive que ele era goleiro também, e quando me convidou para a coordenadoria, achei legal essa atitude por valorizar quem é atleta e me dar essa possibilidade de desempenhar o trabalho. Então eu agradeço muito ao Tinha, é o próprio Jorge Lapas, que além de ser um grande prefeito, também é palmeirense, ainda bem, graças a Deus. E nos facilita bastante o trabalho, né? Pelo menos não fica cornetando, né? Ele vai sempre me ajudar, né? A gente vai começar a parar de falar bem aqui, hein? Eu vou levar em conta, prefeito, vou levar em conta a sua organização, a sua administração em relação ao esporte aqui, em relação à cidade de Osasco. Agora, em relação ao time, precisamos conversar, né? Vamos dar seguimento aqui ao programa dos Jogos Regionais, vamos falar sobre damas, que é outra categoria interessante e peculiar dos Jogos Regionais, né? Nós temos alguns, como o biribol, que nós já falamos aqui, o bote, a malha, e temos também dama, nós temos imagens aqui, uma matéria especial sobre o jogo de damas que está sendo realizado no prédio anexo da Prefeitura de Osasco. As disputas na modalidade de damas, que acontecem no 58º Jogos Regionais da Primeira Região Esportiva, no município de Osasco, têm atraído competidores renomados. As partidas são realizadas na Sala Osasco, prédio anexo ao da Prefeitura de Osasco, e ficam sempre repletos de pessoas. Na segunda divisão, a competição está definida e o ouro ficou com a equipe de Ribeirão Pires, a medalha de prata com Peruíbe e o bronze com Mongaguá. Carapicuíba ficou em quarto lugar. E essas modalidades esportivas, você vê que eu acho que é o único local de esportes em que a torcida não faz barulho, né? Você vê que até a nossa repórter, Paulo, ela falou com uma voz falou mais baixinho. tranquila, né? Porque a gente vê também ali, tinha uma imagem curiosa de um menino competindo já com uma pessoa mais idosa, né? Só nesses esportes que acontece isso em relação aos jogos, né, Gilmar? Justamente. E o esporte que precisa do intelecto da pessoa para praticar, ele precisa de muita concentração. Então, não pode fazer barulho, tem que respeitar, existem algumas normas. E é legal, porque esse tipo de esporte, o atleta, ele não tem característica específica. Ele pode ser adulto, pode ser criança, pode ser grande, pode ser idoso, pode ser mais novo. Quer dizer, o intelecto dele e o poder de concentração, né, e a sua maneira de jogar e de atuar é que vai dar a ele essa condição. E é muito legal a pessoa praticar esse tipo de esporte, você vê, e são esportes que têm um grande número de adeptos. Você vê que as pessoas vão lá, eles curtem aquilo, Osasco tem seu representante, as equipes têm seu representante, eles levam a sério, eles treinam, fazem um trabalho, às vezes, até de madrugada de concentração, e isso é muito importante porque são atletas também, são atletas mentais, porém não deixam de ser atletas e têm o seu valor também. E só para a gente perceber um pouco o nível da competição, Paulo, nós temos aqui o Alan Igor Silva, que é o melhor jogador das Américas por 3 vezes, ele representa o município de Santos. O Augusto Carvalho, que foi 8 vezes campeão brasileiro, também representando o Santos. E José Maria Silva, que representa São Caetano do Sul, 9 vezes campeão brasileiro. Então, assim, o nível do jogo de damas tá lá em cima, né? E com esses competidores aí, nós somamos aqui, são 17 títulos brasileiros, 3 títulos continentais, e o grande destaque de Osasco fica por conta do José Santoro, que tem o título de campeão brasileiro na segunda divisão, que também está participando na primeira divisão dos Jogos Regionais. Esses Jogos de Osasco, Gilmar, proporcionaram para nós, assim, espectadores, atletas maravilhosos. Nós tivemos aqui na ginástica Diego Hipólito, Arthur Zanetti, no judô nós tivemos o João Gabriel Schlitter, que foi campeão mundial, nós tivemos a Maria Suelen Altman, que foi medalhista olímpica em 2012, os times de vôlei, o Sol de Osasco tem uma constelação, né, Paulo? Tudo isso também é proporcionado pela organização, né? Porque esses atletas não vão para qualquer competição. Esses atletas que representam o alto rendimento nessa situação de jogos regionais, né, muitos atletas são de Osasco, alguns são contratados, alguns são atletas que representam a cidade em outras situações e hoje fazem parte do nosso, né,
no nosso grupo de atletas, porque as pessoas têm que entender o seguinte: você pega um time de futebol, ele não é necessariamente, vamos falar nos times grandes, o Corinthians, por exemplo, né? Vamos falar do Corinthians. Não tem só jogador de São Paulo, jogador do mundo inteiro, jogador estrangeiro. Então o esporte ele tem esse poder de agregar atletas de todos os espaços, de todos os lugares, muito embora nós sempre defendemos o atleta caseiro, porém é humanamente impossível. Então por isso que atletas, às vezes, numa cidade você não consegue ter o grande número. Só que ele vir representar a sua cidade, para nós também é motivo de muito orgulho. E quando surge um atleta que é da cidade, para nós, que é o caso da Denísia, por exemplo, né? É uma atleta de Osasco que representa muito bem o vôlei mundial, que hoje o vôlei é uma referência mundial, o Molico, né? E é uma pessoa super simpática, é da casa e é uma campeã, né? Sem dúvida alguma. Então, nesse caso, nós temos que agradecer e enaltecer o trabalho de todos os atletas, independente se ele descer de Osasco, se eles vieram para Osasco, ou aqueles que adotaram Osasco como sua cidade. Ô Paulo, ontem o secretário Tinha de Ferreira ele falava sobre a expectativa de Osasco de ficar pelo menos entre os 4 primeiros colocados. A grande meta é ficar em terceiro. Bater de frente com São Caetano, sendo apenas superado por São Bernardo e Santos. E Osasco ele vem nesse caminho aqui. Nós temos aqui o quadro. Santos continua em primeiro com 146 pontos, seguido por São Bernardo 143, São Caetano 127 pontos e Osasco 111. Já em quinto lugar está Santo André com 85 pontos, ou seja, um pouco mais distante de Osasco. Então Osasco já encosta mais no terceiro lugar e se afasta do quinto. Em relação a essa competitividade aqui, Paulo, essa visibilidade não só esportiva para a cidade de Osasco, e você empresário da cidade de Osasco, traz outros benefícios? Não tenha dúvida. Se a gente pensar, Beto, que tem mais de 10 mil pessoas que estão envolvidas diretamente, que estão rodando nos hotéis da cidade, quando não estão nos alojamentos das escolas, que estão rodando nos shoppings, no comércio, que estão fazendo aquela troca cultural que é muito importante. Tem coisas que, com certeza, os jogadores, os atletas, vão levar para suas cidades que vai, de alguma maneira, melhorar, né? Então, esse intercâmbio cultural, essa visibilidade também que a cidade tem, porque todas as cidades que estão aqui estão levando o nome de Osasco, de alguma maneira. Inclusive, nós mandamos aí um grande abraço a vocês que estão nos assistindo de outras cidades, que podem assistir aqui na cidade pela Cabonet no canal 6 ou no www.tvosasco.com.br. Você assiste ao vivo todos os dias até o final dos jogos. Nós estaremos aqui, se Deus quiser, do meio-dia a 1h da tarde, logo depois do jornal regional, que fala também sobre a região. Nós estamos falando para você também de outras regiões aqui do estado. Então, saldo de visibilidade, saldo cultural, saldo comercial muito positivo. E não há desculpa de não conseguir assistir, até porque nós temos os portais, né, Paulo? Sim, o tvosasco.com.br, e a cidade de Osasco disponibiliza internet gratuita, né, Gilmar? Opa. Então não tem como a pessoa falar assim, eu não consigo. Todos os celulares hoje têm acesso à internet, a prefeitura disponibiliza isso, então é fácil acesso. Então você pode se ver também dentro da TV Osasco, o atleta que competiu, onde nós estamos fazendo a cobertura. Nós temos uma equipe espalhada pela cidade de Osasco, fazendo coberturas jornalísticas para trazer aqui tudo que é importante, assim como nós temos também a bocha, que é outro esporte peculiar que nós só encontramos aqui nos Jogos Regionais e nos Jogos Abertos, e que, de um modo geral, não é competido em outras ocasiões, mas nos Jogos Regionais tem, e a bocha é um esporte muito especial, né? Mas, Beto, antes de chamar a matéria, lembrar, se você perdeu também, eu não consegui assistir ontem, entra lá na nossa página, no nosso portal, tá lá, www.tvosasco, vai em vídeos. Então, tudo lá arquivadinho, a abertura dos Jogos Regionais, que foi muito bonito. Aliás, falaram que foi mais bonito. Não vou falar, vamos falar baixinho. Falaram que foi mais bonito do que a da Copa do Mundo. Pelo menos mais barato foi. E também estamos no YouTube, né, Paulo? Estamos no YouTube. Tem o canal do YouTube TV também. TV Osasco, canal 6, TV Osasco, canal 06. Você entra lá no YouTube e põe esse nome, aparece todos os nossos vídeos. Então vamos acompanhar aqui a bocha. A segunda rodada da competição de bocha aconteceu na manhã dessa segunda-feira, na área de lazer Antônio Temporim.
Foram utilizadas 2 canchas no espaço para os jogos que estavam previstos, entre Peruíbe e Itapevi, Carapicuíba e Cotia, Santo André e Osasco, Praia Grande e Barueri, Santos e São Vicente, São Caetano do Sul e São Bernardo do Campo. Karatê ali. Tá impressionante, a gente comentava aqui em off, assim, às vezes a pessoa vai olhar e fala assim, os caras estão errando, não é não, o programa é ao vivo, nós estamos agora, exatamente são 12h40, 12h39, vai dar 12h40 agora, estamos ao vivo, estávamos comentando sobre essas matérias, e o Gilmar falava, todas as praças lotadas, né, Gilmar? Você com a sua equipe, a Elaine, né, que acompanha aqui, vocês acompanham todos os eventos e vê que todas as praças estão lotadas. Todas, inclusive ontem nós fomos lá no Baronesa, no ginásio, estava tendo lá taekwondo, parece que a cidade inteira está lá, quer dizer, em todas as modalidades tem as pessoas que gostam, que acompanham, tem toda a comitiva que dão estrutura, né, a esse esporte, os seus treinadores, né, a comissão técnica. Então, você vê que na bocha, nós estávamos comentando, que para muitos é um esporte de velho, né, e não tem nada a ver não. O bocha já foi, hoje os bochófilos são os caras contratados para vir jogar e jogam em alto nível. Tem alguns senhores no meio que têm experiência e tal, mas hoje a visão sobre a bocha ela mudou bastante. Você viu quanta gente lá no Temporim? A bocha Casa cheia. Eu a também, bocha é malha. Participamos, nós fomos cobrir a malha, é uma garotada. Casa cheia, e o pessoal vibrando, muito gostoso. Aliás, falamos de algumas pessoas, mandar um abração especial lá pro Edgar, que está numa... O Edgar, Ana Júlia também. Ana Júlia, a gente se encontra em todo o canto da cidade. Ana Júlia, ela... nos pés, viu, Ana Júlia é brincadeira, viu? Ela não sei que ela consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ela realmente é muito competente no que faz e uma excelente companheira de trabalho. Mas eu vejo assim que todos vocês que fazem parte dessa organização estão se multiplicando. Nós vamos encerrar o nosso segundo bloco agora, voltamos para o terceiro e último bloco dos Jogos Regionais de Osasco 2014.